Gente, olha, o primeiro momento aqui da nossa conversa, eu tive aqui com o André Sarmento e a gente conversou sobre o carnaval como resistência cultural, né, resistência do brasileiro. O brasileiro é, sobretudo, um ser resistente, né? E são informações como essas que devem chegar às nossas cabeças, nossos corações, para esse momento que a gente precisa resistir cada vez mais, né, em favor da nossa dignidade. Então, nos anos 60, logo após o golpe militar de 64, no Brasil foi montado no Rio de Janeiro um espetáculo musical que tinha alguma coisa de teatro também, chamado Opinião. Esse espetáculo, quem participava era Zequete, João do Vale, Nara Leão. No segundo momento, Nara Leão convida Maria Bethânia, e esse show ele tinha um conceito de resistência. Era um show dirigido por Augusto Boal, né? Enfim, foi um momento marcante da história cultural brasileira, um momento importantíssimo, que até hoje, né, quem tem o disco se delicia, quem vê notícias vê o quanto foi importante para a história da música brasileira e da resistência brasileira. Eis que chegam aqui atores, alguns oriundos da Universidade Federal da Paraíba, do curso de bacharelado, não é isso? E fazem o espetáculo Show Opinião de novo, né? Então, eu tô aqui com Murilo Franco, que é o diretor, o dramaturgo que adaptou esse show para a atualidade, né? Que aqui eu quero dar uma boa tarde agora. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Adeildo. Tudo em paz? Tudo ótimo. Preparado para o carnaval também? Preparadíssimo. Edson Albuquerque, boa tarde. Boa tarde. E Jamila Facuri. Boa tarde. Tudo bom, Jamila Facuri, né, do coletivo Atuador? Todos nós somos também. Coletivo Atuador, muito também bem. Fazemos parte do coletivo e tem uma Atuador. experiência com cinema muito importante para nós todos, né? Dentre elas, o emblemático filme Bacurau, que a gente tá vendo aí, né, fazendo sucesso pelo mundo. Mas, enfim, como é que surgiu a ideia de se remontar esse espetáculo? A partir de onde? Qual foi a espoleta de ideia que fez nascer esse espetáculo de novo? Então, tudo começou como um seminário do curso de teatro. Eu e Edson somos da mesma turma do curso de teatro. E aí a gente teve uma disciplina que era História do Teatro Brasileiro. E aí tínhamos que estudar várias obras que ficaram famosas, Nelson Rodrigues aqui no país e outras obras muito importantes no Brasil. E aí caiu da gente, por sorte, ficar com esse tema de estudar o Show Opinião. E aí a gente tinha que apresentar um seminário sobre ele. E aí, aprofundando o estudo, a gente achou que não seria muito interessante fazer um clássico seminário com PowerPoint, fazer aquela coisa de sempre. Seria muito chato. E aí a gente resolveu remontar, imaginar como é que seria essa remontagem do espetáculo. E a gente foi começando devagarzinho, tentando entender como é que o Augusto Boal tinha organizado e os dramaturgos, né, que é Paulo Pontes, Armando Costa e o Vianinha, como é que eles tinham estruturado aquela filho, né? Exato. Como é que eles tinham feito essa costura dramatúrgica, e aí a gente começou a adaptar. Então começou como um trabalho da faculdade, e aí acabou, o pessoal assistiu e falou assim: vocês deviam botar isso pra frente. E a gente foi botando pra frente. Né? E aí começou com eu e Edson. E aí depois a gente achou que valia a pena convidar a Jamila. Jamila entrou no segundo momento do espetáculo. Jamila entrou na responsabilidade de fazer talvez uma Nara Leão, talvez uma Maria Bethânia. Olha, a gente tira onda com isso também. Olha o peso que essa mulher tá trazendo. Não é, menina? A gente O interessante é que a concepção do espetáculo original traz um nordestino maranhense, né? João do Vale. Traz Zequete, né, que é do Morro Carioca, e traz Nara Leão, que era a queridinha da Bossa Nova, aquela música que nasce na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Já para denunciar justamente questões das diferenças, talvez, de reunir expressões diferentes. Aí, Edson, vocês acham que o momento que a gente está vivendo inspirou vocês, ao invés de apresentar um seminário, montar de novo o espetáculo, o momento político e cultural do Brasil? Acredito que sim. A gente montou ele numa época bem estranha, que era ia sair o resultado do primeiro turno das eleições. Não é isso? Se eu não me engano, exatamente. E aí lá vai a gente estrear esse espetáculo no Lima Penante, e um dia depois
do resultado dessa emblemática eleição e foi uma apresentação muito, assim, visceral porque tudo que a gente cantava e ligava ali, falava na peça, caía tudo assim perfeitamente, né? Quando a gente tava montando era um momento de relembrar, de resgatar esse momento, mas acabou que a peça foi fazendo todo sentido durante esse trajeto e continua fazendo, né? Exatamente. E você já foi convidada, Jamila, já para chegar e cantar? Como é que é? Tem texto e tem música, e você canta e interpreta com falas? Como é que funciona a sua participação dentro do espetáculo? Sim, tem momentos em que a gente relata histórias da vida da gente, né? Experiências pessoais. Tem momentos de canto, né? E tem os textos que os diálogos que a gente cria uns com os outros, enfim. Então, se tem música, se tem canto, tem um violão aqui, tem um bombo aqui, que eu soube que pertenceu ao meu querido amigo, saudosíssimo Zé Guilherme, né? Sim. Que agora eu acho que 11 de maio faz 2 anos da sua partida. Uma figura queridíssima de todos nós. Mas enfim, vamos tocar? Bora. Bora? Simbora. Ah, vai ter o bombo. Tem que ter o bombo. Podem me prender, podem me bater, pode até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem me prender, podem me bater, podem me prender. Pegando aqui as palmas. A Rádio Tabajara tem uma opinião, viu? Ela aplaude quando acha que tem que aplaudir. Mas enfim, eu comecei, gente, vocês que estão ouvindo aí, quem tocou o bombo fui eu, tá? Então qualquer saída aqui mal feita aqui fui eu, o culpado. Mas enfim, essa canção aí, como é que é a história dessa canção? Então, essa é a canção que é o carro-chefe do espetáculo, um clássico de um samba do Zé Cat. E que fala muito sobre a dificuldade de ser artista. O espetáculo, na verdade, ele traz a história de vida daquelas pessoas, né? Daqueles músicos e da Nara Leão. A história de vida deles é o pano de fundo para discutir o Brasil e as classes sociais do Brasil. E aí, na história, por exemplo, do Zé Cat, tem coisas que, assim, ele, compositor de sambas, passou muito tempo da vida dele funcionário público, mas passou muita dificuldade na vida. Então ele mal conseguia viver com a grana, ganhava muito pouco dinheiro com as composições que ele fazia. E ele tem um trecho que ele fala no espetáculo, que o dinheiro o primeiro cachê dele, ele gastou, deu pra comer dois meses de carne. E aí acabou essa grana. Então um pouco do espetáculo é falar sobre essa dificuldade de ser artista, a dificuldade que a gente tem de muitas vezes a liberdade de emitir nossas opiniões. Na verdade, hoje a gente tem vivido um período muito nefasto de um retorno de uma censura absurda, meio velada e meio descarada. É tudo muito amedrontador. Mais descarada do que velada, né? Na verdade. E assim, a gente luta para que a gente seja respeitado não só enquanto opinião da gente, de ter o pensamento manifestado, mas também como profissão, né? Como sobrevivência. Você falando aí, esse depoimento de Zé Cat, aquela época, já é um depoimento muito forte. 2 meses de carne por causa de um cachê que recebeu, né? E antes que os artistas precisem ser vegetarianos, é melhor a gente continuar lutando pela dignidade da nossa profissão, né? Nós que somos artistas.
um detalhe, quando o espetáculo Opinião de 64, ele foi produzido pelo CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, que na época a União Nacional dos Estudantes, ela foi fechada, ela foi queimada logo após o golpe, né? Entretanto, o CPC continuou produzindo cultura, e esse marco da história da cultura brasileira, que é o Show Opinião, foi uma produção ali dos estudantes do Centro Popular de Cultura, né? Jamila, você é a mulher desse espetáculo, né? E a gente tá vendo que no momento que ele tá vivendo, se o brasileiro está sendo atacado na sua dignidade, a mulher, então, né, tem misóginos no poder, a gente tem, né? A mulher continua sendo assassinada por aí e tal. Esse espetáculo, ele representa enquanto desejo de falar como mulher? Sim, representa. E, no caso, quando eu entro no espetáculo, tem um bloco que fala a respeito de questões raciais, né, de racismo. Uhum. E nesse momento são trazidas questões ligadas a não só a questão da mulher mesmo, mas também a violência que a mulher negra sofre. Isso. E a gente traz até um relato de uma violência que uma advogada, Valéria Lúcia dos Santos, sofreu no Rio de Janeiro. De uma agressividade, de um tratamento muito grotesco que ela recebeu da polícia, por uma questão que não se justifica, ela estando na razão dela. Então, assim, a gente tentou trazer comigo, né, essa fala, esse lugar, né, da mulher negra e essas questões raciais que a gente passa na sociedade. Edson, o espetáculo está em cartaz? Quando é que eu posso ver? Diga aí. Eu levo meu bombo. Aqui em João Pessoa, a gente sempre está se apresentando em espaços alternativos. E a gente apresentou, nossa última apresentação foi na Casa Furtacô, porque a gente está indo para o Festival de Teatro de Curitiba em março. Olha. A gente foi selecionado, o Fringe, e a gente tá com a campanha no Catarse para arrecadar o dinheiro das passagens pra gente conseguir ir e voltar. Aí a gente sempre tá marcando assim então, com a galera. Dá logo o endereço, como é que é essa campanha para as pessoas contribuírem, gente. Claro, essa campanha você entra na nossa página do Instagram, que é @opinião de novo, @opinião de novo. Tudo junto, né? Isso. E lá na bio, que é na descrição, né, do nosso grupo, tem lá o link da campanha. E aí você pode doar com qualquer valor, e dependendo do valor, sempre tem umas recompensas bem legais lá. Desde ingresso até DJ em sua festa. Esse festival, ele é um festival muito importante do Brasil, é um dos maiores festivais, e aí felizmente vai acontecer esse ano, e vai ser muito de resistência mesmo. A gente vai representando a UFPB, porque estamos na mostra universitária, mas infelizmente a UFPB, que está passando por um período muito complicado também de financiamento, não vai... As universidades brasileiras estão passando, as públicas brasileiras estão passando por isso, né? E aí acabou que a gente não teve a oportunidade de conseguir o transporte pela UFPB. E aí a gente teve essa ideia de fazer essa campanha do Catarse para poder, o financiamento coletivo, para poder ver se a gente conseguia circular. Gente, estou conversando aqui com os atores aqui do show Opinião de Novo, né? Murilo Franco, Jamila Facuri e Edson Albuquerque. Esse espetáculo nasceu das inquietações de sala de aula, e toda vez que vem para cá algum espetáculo, alguma ideia, alguma movimentação que nasce na Universidade Federal da Paraíba, a gente recebe ainda com maior alegria. É a universidade cumprindo seu papel histórico, seu papel necessário de formar opinião, né? De formar opinião, de senso crítico, de massa crítica, e de participar da sociedade com fortalecendo o pensamento crítico, não é isso? O que é que você colocou, o que é que você aproveitou do texto original, o que é que entrou de novo nessa história, Murilo? Então, as primeiras... Você foi o dramaturgo da nova montagem. As primeiras modificações que a gente fez foi incluir nossos relatos pessoais na história. Porque não faria sentido a gente fazer de conta que
éramos os atores ou os cantores. Eu sou o Zequete. Não teria exatamente. o menor sentido, porque é impossível. São deuses da música, né? Então a gente, primeira coisa que modificou, inseriu nossas histórias e tentar, também não valeria a pena inserir qualquer dado sobre as nossas histórias. Então tem algumas informações, tipo, como é que a gente encara a vida de artista, de onde a gente veio, quais foram as migrações que a gente passou aqui no país, de onde é que nascemos e onde é que por onde a gente andou. Fora isso, a gente adaptou algumas músicas e fez paródia. A gente também pegou, na verdade, a estrutura do espetáculo, que já era muito recortada, assim. Ele não tem um fio condutor muito específico. São muitas cenas, muitas entradas costuradas com músicas ou falas. E aí, a partir desse formato da dramaturgia, favoreceu que a gente pudesse também seguir o mesmo modelo de adaptar e inserir vários recortes. Então a gente trabalha com isso que a Jamila falou. A gente pegou uma notícia de jornal, que é o caso da advogada que foi algemada em plena sala de audiência. Colocamos essa notícia, fizemos paródias. A gente fez recentemente, a última modificação foi uma versão que a gente fez da música Carcará, do João do Vale. E aí a gente foi adaptando desse jeito, pegou a estrutura que já existia e atualizamos algumas coisas, algumas piadas, algumas coisas, e aí... Assim, e vocês mexeram também na estrutura física do espetáculo. Por exemplo, eu vi que o espetáculo de Opinião de 64 era um espetáculo de palco italiano, e vocês trouxeram para possibilidades diversas, de rua, de espaços abertos, fechados, praças, ruas, é isso? A gente fez questão de criar um espetáculo que fosse possível ser apresentado em vários lugares. Ele começou dentro de uma sala de aula, mas a gente queria ir para teatro, a gente costuma apresentar muito, a gente tem muita sorte e muito apoio das casas de cultura aqui de João Pessoa e do Sertão também. No final do ano a gente fez uma circulação pelo Sertão e aí apresentou em várias casas de cultura, como a gente apresentou aqui na Bodega Arte Café, no Cheirinho Bom, na Casa Olho d'Água. Então a gente foi apresentando nesses lugares, restaurantes, praças. Então, de certa forma, a estrutura do cenário... Essa montagem também é um tanto estratégica, né? Tem um sertanejo aqui que facilitou a ida lá pro Sertão. Super. De Cajazeiras, né? Participou do coletivo Espinho Branco lá em Patos, um cajazeirense, o Edson. E Jamila, que nasceu em Goiânia, né? Mas já andou pelo mundo todo aí, já conhece coisa pra caramba. Gente, vocês têm... eu fiquei curiosíssimo de ouvir Carcará. A versão de Carcará que vocês fizeram, eu acho que todo mundo ficou curioso em conhecer. Vamos tocar? Bora. Vamos. Carcará no coração que sustente tanta lama, todo dia ao pé da cama refazer o chão. Que sustente tanta lama, todo dia ao pé da cama refazer o chão. 3 carcarás fazem baião, mas ainda não é tudo, sozinho não há sortudo, a esperança na ação. 1000 carcarás vão fazer a revoada, quem vier que sustente a pisada, no caminho de punhal e tocaia, Carcará rasga o vento em trovoada. Pega, mata, come, não vai morrer de fome. Pega, mata, come, não vai morrer de fome. Maravilha! Essa música é engraçado porque ela foi a última modificação e eu sonhei, o dia desse eu tava em casa e aí eu sonhei que eu tava escrevendo uma versão dessa música. Aí acordei de madrugada inquieta, disse o que era que eu tava fazendo, eu fui puxando na memória esse sonho e fui lembrando dos versos que eu tava criando no sonho, e aí saiu a música. Tá vendo o que o teatro faz? Faz o cara sonhar com Carcará. Veja só. Mas enfim, convidar a todos que estão ouvindo aqui, que conheçam esse show, esse espetáculo aqui, né? Porque é um espetáculo que traz reflexão sobre a atualidade e que também coloca um fato histórico importante da cultura brasileira, que foi o Show Opinião de 1964,
É interessante conhecer aquele para daí quando chegar. Não é para comparar, não é para comparar, né? A questão, como é uma remontagem, é uma adaptação dramatúrgica que foi feita aqui por Murilo. E um detalhe que eu acho importantíssimo: esse espetáculo pode ser apresentado na praça. Então você tem associação de moradores, você tem, né, você tem um grupo da sua rua, escolas, uma escola, as necessidades de montagem são mínimas, não é isso? Eu vi que se tiver uma tomada por perto já... Basta uma tomada. Uma tomada. E se for de manhã nem precisa. E se for de manhã não precisa porque... Enfim, gente, se tornou urgente no Brasil a gente ter manifestações culturais que se capilarizem aí pela cidade, pelos lugares todos e que tragam essa reflexão, tá bom? Vocês vão quando para o festival de Curitiba? A gente tem 4 apresentações marcadas lá em Curitiba, que é 24, 25, 26 e 27 de março. E aí a gente vai tentar fazer depois que passar o carnaval, a gente vai tentar fazer várias apresentações para também, né, nessa tentativa de arrecadar essa grana para poder ir. A gente tá fechando ainda a agenda das apresentações, mas por enquanto a gente divulga onde a gente vai apresentar no nosso Instagram mesmo, que é o @opinião de novo. E lá a gente bota tudo que a gente tá fazendo, o que a gente tá aprontando. Então, no Instagram, @opinião de novo, opinial, né? Não tem isso. acento. E você lá vai ter acesso ao endereço da campanha, não é isso? Uma Com campanha certeza. Que a galera não faz o pessoal ir de ônibus, não, que é longe pra caramba. Faz o pessoal ir de avião, gente. Né? Dá dignidade pros nossos artistas. O grupo são vocês 3 pra viajar ou tem mais gente? Somos nós e tem também a produtora, que é Tata Ferreira, que ela também é da nossa turma de teatro e ela ajuda a gente, quebra um galho grande da logística, muita coisa da logística ela resolve. Maravilha, um abraço pra Tata também, tá certo? É preciso que Tata esteja. Exatamente, Tatatando. Sem Tatá. Sem Tatá não dá. Não tá. Sem Tatá não tá. Não tá. Gente, obrigado a vocês aqui, parabéns pela montagem, por esse olhar que vocês estão dando aí nesse espetáculo, tá? E que essa viagem seja promissora, que leve a nossa expressão teatral para Curitiba, para o Brasil todo. Quando tiver o calendário de atividades, passa pra gente divulgar aqui, tá bom? Massa. Então, obrigado, Murilo Franco. Muito obrigado. Jamila Facuri. Obrigada a você pelo convite. Opa! Edson Albuquerque. Gratidão, meu querido. Tá? E pronto, em clima de muriçocas, eu vou abrir aqui o arquivo onde estão os dados que eu vou ler. Olha, gente, Fuba teve aqui a semana passada, né, falando como que as muriçocas vão descer normalmente a avenida ali, que tem uma intenção que eu acho maravilhosa de fazer com que os blocos da cultura popular sejam inseridos cada vez mais e que as muriçocas cada vez mais tenham contato com o chão. Então as bandas de frevo, né, eu acho que é um caminho maravilhoso, até pelo que a gente conversou aqui com o André Sarmento. Carnaval, botar as pessoas para andarem nas ruas ao som do nosso frevo, das nossas manifestações mais legítimas, né? Bom, o Tabajara em Revista de hoje está acabando. Na técnica, nosso querido Ivan Machado, redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, produção Cíntia Perônia, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, direção da Rádio Tabajara Albiege Fernandes, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Nanaga 6, fica agora com a estação 105, com o nosso querido Vilarim, que já está aqui e que não sei se ele vai para Muriçoca, vai trabalhar até certas horas aí. Vai fazer as duas coisas, tá dizendo. Até amanhã, gente. Divirtam-se com responsabilidade. Amanhã, às 14 horas, Tabajara em Revista voltam. Fomos!